Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Mais um episódio do Sabe Som, sempre falando de música, e agora com essa periodicidade maluca, aleatória, randômica de quando me der na telha. Episódio de hoje vamos falar sobre documentários musicais e para tratar do assunto, uma das pessoas mais gabaritadas do ramo, Marcelo Alitti, diretor artístico e curador do Inédit Brasil, festival que é dedicado exclusivamente aos documentários musicais. Olha, eu, bem cá entre nós, tenho sempre o pé atrás com documentários sobre artista e especialmente o músico. Eu sempre senti como se tivesse uma espécie de tabu pra gente falar de arte e se aprofundar nesse assunto, como se isso de algum jeito explicasse ali o que faz o avião voar e isso roubasse a magia da coisa, sabe? Então, o tema acaba girando mais na vida pessoal, sexual e amorosa, mais em questões polêmicas, do que falar sobre arte, sobre música, o contexto social, político que a pessoa cresceu e tal, e como aquela carreira se desenvolveu e tudo mais. Papo bom com gente conversada igual eu nunca é curto. Então vocês vão ouvir agora a primeira parte do papo com a Alitti e na sequência já pode ouvir a segunda parte que já tá no ar também. Então bora pro papo. Isso aí então, Marcelo Alitti. Chega mais. Tudo certo, mano? Tudo bom, Thiago? Como é que tá? Maravilha. Legal que já começou de uma coincidência muito bizarra e eu vou contar o caso aqui, né? Tava aqui numa segunda-feira, parei pra assistir um documentário completamente nada a ver sobre buraco negro com o Stephen Hawking, não sei o quê. Fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a abordagem que existe sobre outros documentários de outros assuntos, né? De outros temas. E como muitas vezes umas abordagens pros assuntos de música, assim, me incomoda. E aí tava com isso na cabeça, falei, pô, acabou de rolar o Inédit, eu falei assim, puta, podia conversar com alguém de lá, no dia seguinte a gente se conhece ali tomando um café no balcão do Conceição, que diga-se de passagem, Thalita Barros tem um talento, né, primoroso de apresentar pessoas que só ela, né? Só ela, cara, é incrível, genial. Porra. Ela tem vários talentos, além do talento da cozinha, que é inacreditável, ela tem esse talento de reunir gente. Esse não precisa nem falar, que esse todo mundo já sabe, mas esse de apresentar as pessoas, né, de assim... Falou assim, vocês se conhecem? Você tá aqui, você se conhece? Eu falei, porra, não, e ele tava com isso na cabeça. Cara, faz uma apresentaçãozinha do Inédit, como começou, como que aconteceu tudo isso. Bom, primeiro de tudo, Thiago, obrigadíssimo pelo convite, pô, foi um prazer. Bom, o Inédit começou em Barcelona em 2003, né? E eu morava lá e tal, e eu era fã do festival e fui conhecendo o pessoal, né? A gente se conhecia, o Inédit é uma assessoria de imprensa também, e a gente se conhecia, eu fazia um programa de rádio, e a gente se conhecia na porta de shows. E aí, um belo dia, eu perguntei para eles, falei, pô, já tô cansado enfim, eu trabalhava com publicidade, essas coisas todas, já tava cansado dessa coisa toda, e eu falei, bom, como é que é essa história de levar o Inédit pro Brasil? Porque o Inédit já acontecia no Chile, eles estavam num processo de internacionalização grande, né, já estavam com contatos com a Argentina, com o México e tal, e eu entrei nessa conversa, e eles me explicaram, aí eu vim pro Brasil e, enfim, vim assuntar as coisas e mais ou menos as coisas foram se encaixando e a gente conseguiu fazer o primeiro Inédit aqui no Brasil em 2009. Perdemos dinheiro, a gente se ferrou e tal. Como sempre, né? Pô, foi terrível, né? Tudo que começa, que é voltado pra artes, todo mundo começa se ferrando, né? Pô, verdade, viu, cara? E aí enfim, no segundo ano a gente conseguiu um patrocínio, a gente ganhou um edital, né, da Natura. E aí o festival começou, e aí a gente conseguiu encaminhar ele e tal, e aí já vieram outros patrocinadores, como a Petrobras e tudo isso, e a gente conseguiu seguir, e já são 13 edições consecutivas, o que eu já considero assim um êxito, né? Para 13 anos é bastante. Sensacional. Eu acompanho faz um tempo já, né? Vira e mexe, inclusive comentei contigo, né? Virou um dos meus filmes preferidos da vida, né? O The Case of the Three-Sided Dream,
que é sobre Lindo. o Roland Kirk. Eu acho que ele extrapola um pouco a categoria de documentário, né? Ele é um documentário com uma pegada totalmente artística, né? Com uma leitura artística ali, não é simplesmente uma contação de história de um ponto de vista jornalístico, né? Sobre uma figura que é espetacular, que é um... Cara, você acredita que quando eu assisti o filme, eu não sabia que o Roland Kirk era cego? Jura? Eu não sabia. Nossa, eu não que legal. sabia, cara. Eu descobri no filme. E foi um puta susto, e ao mesmo tempo tudo foi fazendo sentido. Ali eu falei, cara, é óbvio que, cara, entendeu? Tinha que ter alguma coisa, assim, né, que tirasse ele da normalidade, assim, né? Muito entre aspas, né? Mas foi uma surpresa muito boa e tal. Vários outros filmes, né? E o que eu acho legal de existir uma amostra como essa e tal, especialmente aqui no Brasil, é que a gente tem, acredito, que muito pouca coisa produzida aqui no Brasil perto da quantidade de coisa, de assunto que a gente tem, né? A gente tem pouco filme, a gente tem pouco documentário, a gente tem carreiras importantíssimas muito mal documentadas, né? Uma delas que eu sempre falo, que é a do Paulo Moura, que pra mim é um dos caras mais importantes da música brasileira segunda metade do século XX pra cá, né? Eu tenho uma influência muito grande dele. E ele tem um documentário que, inclusive, tá na íntegra no YouTube, né? Chama Paulo Moura. Alma Brasileira. Exatamente. Que é um documentário bem bonito. Mostra, assim, né? Tudo que tava ali na cabeça do Paulo Moura, né? Do Vila Lobos até a Imperatriz Leopoldinense. E aí todo mundo convivendo ali, né? Sinto que a carreira dele é uma das que precisaria ser melhor documentada, sabe? E a gente já vai passando o tempo e você vai começando a falar assim, cara, precisava ter um documentário sobre o Proveta também, sobre a banda Mantiqueira. Precisava... Né, precisa começar a chegar nesses caras e tal. E eu acho que a presença, a existência de um festival como esse aqui no Brasil, eu acho importantíssima para, né, acender essa chama aí, dar essa faísca aí e mais coisa ser produzida por aqui, né? Sim, tem coisas muito bacanas, né, Thiago? Assim, esse do Paulo Moura é bem bacana, mas realmente seria muito mais interessante, assim, um documentário que levasse ele assim, a história, né, do Paulo Moura, mais desde os princípios e tal, porque esse filme, por exemplo, é um filme que leva muito ele aquele momento específico, né, que ele estava vivendo, e isso é diferente. Por exemplo, esse ano apareceu um filme sobre a Mantiqueira. É mesmo? Mas ele não foi selecionado. Ele não foi selecionado, a gente não falou, putz, cara, não é exatamente isso, porque era mais do que a Mantiqueira, era o Proveta, mas era também muito do momento e tal, sim. E era muitas viagens, enfim, viagens que eu digo assim, turnê e essas coisas, né? E aí a gente acabou achando melhor não programar, assim, o filme não dava a dimensão exata da Mantiqueira e muito menos do Proveta, e a gente achou que era um momento que não era o momento de programar esse filme, né? Mas, assim, um entendimento e uma necessidade da gente documentar os nossos artistas musicais, né? Ela existe, e o Brasil é, sem dúvida, um dos países que mais faz isso na atualidade. Uhum. A gente tem realmente um gap gigantesco de histórico, vamos chamar assim, porque, enfim, sim, as nossas televisões e, enfim, a nossa indústria cinematográfica e tudo isso, enfim, foi desenvolvida de outras maneiras, mas atualmente, cara, o Brasil ele está muito bem de produção de documentários musicais. A gente recebe mais de 100 por ano, cara. Mais de 100 por ano, inclusive num ano de pandemia como esse e o passado. Tudo bem que muitas dessas coisas são projetos que já tinham começado, são projetos que foram terminados durante a pandemia, mas eu fico muito contente, né? Porque assim, o Brasil, eu não sei se você sabe, é o país que mais consome música própria no mundo. Sim, isso mais que os Estados Unidos. Sim, isso eu sei. E o Brasil também é um país que se comunica através do audiovisual. Sim. A gente lê muito pouco e a gente se comunica muito através do audiovisual, a gente tem um entendimento audiovisual muito bom. Uhum. Então, assim, tem acontecido, assim, esses filmes, e eu fico contente, assim, sabe, de poder trabalhar com esse universo, né, de documentários de música. Só para você ter uma ideia, a Espanha, que tem uma indústria cinematográfica
cinematográfica super desenvolvida e filmes fantásticos e tudo isso, quando o Inédit da Espanha recebe 25, 30 documentários nacionais, eles ficam em festa. E a gente recebe 100, assim, de entrada. De entrada. Então, pô, assim, tem alguma coisa assim que realmente acontece aqui. Sensacional. Porque a conta que eu faço na minha cabeça é mais ou menos assim, tem que chegar esse momento que vai ser importante todas essas narrativas, né? Vai ter o filme da Mantiqueira contando a história toda, vai ter contando de um momento, né, um pedaço, uma história e tal. Eu acho importante ter muitos filmes sobre tudo isso, né? Inclusive, um assunto que pintou por aqui esses dias, né? Sobre a quantidade de lives também que estão rolando e tal. E talvez já esteja meio todo mundo de saco cheio de ver live. Eu tô de saco cheio. Quer dizer, eu confesso que eu nunca fiquei vendo muita live. Porque é óbvio, né? Pra mim, cara, isso dá aflição, né? Ficar vendo live. Me desperta a vontade de tocar, de estar em cima do palco, né? Eu não tô ali matando saudade da música, né? Vou ficando desesperado. Mas eu acho que isso, como um documento histórico, isso vai ser extremamente importante daqui a alguns anos. Eu pensando, né, por mim, tendo em vista que grande parte da minha educação musical foi através do YouTube. Tudo que a gente conheceu principalmente de música africana, foi no YouTube. Eu ouvi Fela Kuti pela primeira vez no YouTube, depois os discos solos do Tony Allen pelo YouTube. Eu conheci o Mulatu Astatke, óbvio, primeiro no filme do Jim Jarmusch, assim como todos os mortais. Acho que como todo mundo, né? Os ocidentais, né? Pelo menos, né? Mas aí eu falei, puta, legal, quem é esse cara? Mulatu Astatke. Eu conheci no YouTube. Então vai ter um material muito rico documentado sobre esse momento, sobre... Cara, você coloca ali... Pô, Itamar Assunção, tem pouca coisa. Pô, se você quiser imagem antiga, pô, de samba, né? De forró, de coisa de música brasileira mesmo, é muito raro, né? Você tem muito pouca coisa. A parte de arquivo do Brasil, ela é muito curta. E a gente ainda tem a péssima notícia que todo o arquivo da MTV também tá bloqueado, né? Uhum. Então, realmente, a gente fica muito por conta do que seria ou a Cinemateca, né, que tá do jeito que tá, Uhum. a TV Cultura, TV Globo, Bandeirantes, né? Por exemplo, tem muita coisa do Itamar na Bandeirantes, né? Assim, shows do Teatro Bandeirantes e coisas assim, só para ter o exemplo que você citou, né? Então, assim, a gente tem realmente muito pouca coisa de arquivo, mas... e ainda com esse agravante da MTV, que eu acho gravíssimo e muito triste, porque realmente uma parte muito importante dos anos 90 e 2000 estão ali esperando para ser redescoberto, né? E é difícil mesmo, e aí muita gente acaba tendo que trabalhar com arquivo de família ou arquivo dos próprios músicos, sabe? Ah, não, minha mulher veio com a nossa câmera VHS gravar aquele show no Lira Paulistana, sei lá, sabe, coisas assim? Então tem muita coisa dessa, mas você tem toda a razão. Eu acho que a gente tem um grande problema de material de arquivo, mas a gente tem um material humano muito bom, né? Os músicos são bons, as histórias são fantásticas, o país é inacreditavelmente rico em diversidade de ritmos, sons e timbres e tudo isso. Então, a gente mais ou menos acaba equalizando do jeito que dá. Por exemplo, um cineasta como o Marcelo Machado, né, que fez o filme da Tropicália. Cara, ele deu uma rebolada grande para conseguir essas coisas todas. Por exemplo, não existe nenhuma imagem do Divino Maravilhoso, né? Não existe imagens do programa porque tudo foi perdido num incêndio. Então, assim, é muito triste essas coisas, mas eu acho que dentro do que cabe, até que a gente tem se virado bem, né? Infelizmente, pô, a gente olha, assim, os documentários ingleses, né? Pô, todo aquele acervo da BBC desde os anos 40, você fala, meu Deus, cara, como que coisa maravilhosa, né? É uma pena que a gente não tenha isso, mas no final das contas, a gente, com um pouco de inventividade e um bom roteiro, a gente consegue dar umas dribladas aí. Nota editorial diretamente do futuro. Quando rolou esse papo com a Lite, a Cinemateca ainda não tinha pegado fogo. Que dureza, né? Mais um golpe terrível para
nossa cultura, não só a cultura, né, se tratando de arte, mas pra gente como povo, né, social, politicamente. Mais um golpe, mais uma derrota. Não tá fácil, viu? Uma coisa que sempre me incomodou, a gente encara a música instrumental americana, né, o jazz, como uma coisa mitológica, né? Quando você fala nessas figuras, assim, no Miles Davis, no Coltrane e tal, assim, né? Parece que você tá falando de um panteão de entidades sobrenaturais e aquela coisa toda, assim. E a gente tem aqui no Brasil uma história riquíssima de música instrumental que a gente mal conhece as pessoas, principalmente, e isso assim, ainda tô falando de Sudeste, mais especificamente eixo Rio-São Paulo, né? A gente for falar, então, mais pra cima. Cara, outro dia eu tava procurando aqui o Teixeira de Manaus, o cara não tem nem uma conta no Instagram, cara, eu não sei nem como é que tá a cara do sujeito hoje, entendeu? Você fica tentando procurar essas coisas, mas assim, nomes que são importantíssimos. Cachimbinho, Zé Bodega, Luiz Americano, Abel Ferreira, pensando assim nos saxofonistas, assim, né, nos caras que eu ouvi que fizeram muito a minha cabeça aqui. Cara, simplesmente você mal Assis tem Brasil, né, cara? Mal tem imagem, né? Mal tem disco também, né? O que dirá a imagem, o que dirá um documentário, essa história bem contada e tal. Tem muito potencial. E eu fico extremamente feliz de hoje o Brasil ter toda essa produção, né, de ter todo esse registro, porque é muito importante, cara, é muito importante para as gerações que vão chegando, né? Eu, um molequinho nerd ali de 11, 12 anos de idade, começando a tocar saxofone, se eu tivesse tido acesso a esse material nessa época, cara, acho que minha cabeça ia ter explodido, sabe? E tem uma coisa também, né, Thiago? As novas gerações têm se interessado muito. O jazz e a música instrumental, por dizer assim, de uma maneira bem mais ampla, tem encontrado o seu lugar nos últimos 20 anos. Assim, na década de 90, assim, tinha, mas não era tanta gente que gostava de música instrumental, né? E aí agora a gente consegue ter muita gente gostando de jazz, festivais de jazz com público bem bom, né? Tipo, o festival de jazz que tinha quando eu era moleque era o Free Jazz, que era no Palace, cabia, sei lá, cara, cabia 2.000 pessoas de pé. Como era jazz, botava todo mundo sentado, eu não sei quanto tinha, mas assim, 1.000 pessoas no Palace, para ver, sei lá, Joe Pass, ou qualquer outro grande artista que tocou no Palace naqueles tempos. E hoje não, hoje, sei lá, eu fui ver o Herbie Hancock no HSBC, Hall, uma coisa assim. Cara, tinha gente pra caramba, cara. Mas pra caramba, sabe? Não mudou muito a maneira de consumir, de certa forma, música instrumental. E tem muita gente fazendo, inclusive gente jovem, sabe? Todos os DJs, sejam eles profissionais ou infra-DJs, adoro essa... Não, existe um livro chamado Infra DJ, que, cara, tá comprado, tá lá em Barcelona, eu preciso pegar, que é super legal, que é DJ que nem eu, que é DJ de festa de amigo, entendeu? Não é DJ profissional. É Infra DJ, é o cara que gosta de música e põe uns sons lá para os amigos dançar, né? Pô, toda essa turma descobriu a banda Black Hill. É o popular seletor, né? É isso, é o cara que põe som, é o cara que faz uma playlist ao vivo, né? É isso, né? Você não tem habilidade nenhuma de mixagem, de scratch, o cacete. Isso, né? Pôr som. E toda essa galera descobriu a banda Black Hill, descobriu a banda Metalurgia, tem um monte de bandas assim, instrumentais, não estou nem querendo falar as que tem voz, né? Que a gente adora, o Azimuth, cara. Assim, pô, tem um monte de gente que ama Azimuth. Hoje eu tenho certeza que o Azimuth tem muito mais público hoje do que em 1970. Bem ou mal, com algoritmos e tudo mais, né? A informação você tem como acessar, se você souber procurar, né? Antigamente você podia saber procurar, mas não tinha como, né, cara? Não tinha esse acesso, né? Hoje a gente fica aqui nessa batalha, né? De tipo, vamos gerar conteúdo de graça para as redes sociais. Mas, cara, pô, se eu fosse um artista independente nos anos 90... tava morrendo de fome, eu tava lançando disco e ninguém ia saber. Eu não ia lançar, primeiro que eu não ia lançar disco, porque, entendeu? Eu não ia ter gravadora. Ou se tivesse gravadora ia ser num outro esquema, entendeu? Então, assim, eu ainda prefiro fazer e colocar as coisas lá de graça do que pagar pra ter espaço.
Pô, você não acha que de alguma maneira, e aí mudo aqui, eu te faço a pergunta, mas você não acha que toda essa questão do MP3 e agora do streaming, que assim, é mal remunerado, é quase grátis, é uma picaretagem de alguma maneira por parte das grandes empresas, mas você como músico, né, todos os seus projetos, eles têm a possibilidade de chegar a mais gente, ou seja, uma pessoa que, como eu, por exemplo, que não escutei o Metá Metá, e aí um belo dia escuto no Spotify e saio correndo para o Auditório Ibirapuera, como aconteceu há alguns anos atrás, que foi isso, eu não conhecia, falei, nossa, que legal isso, saí correndo para o Auditório Ibirapuera e fiquei maravilhado, fiquei louco com vocês. Agora, antigamente era muito mais difícil um disco do Metá Metá e de qualquer outra banda chegar para mim e tal, então acho que no final ajudou o músico a ter mais trabalho, né, que é show, a vida acontece no palco. Né? É isso. Pô, não fala que a vida acontece no palco, não, que eu choro. Pô, no meio da pandemia, você me solta uma dessa, eu vou chorar. Sempre tem uma live pra fazer. Bom, falando do inédito desse ano, tem um filme que pintou por lá, que é o Dois Tempos, de dois camaradas meus, o Caio Jobim e o Pablo Francischelli, que conta a história do reencontro do Yamandu Costa com o Lucianiel, que é o mestre dele, assim, não, uma figura meio mitológica, assim, do violão, um cara meio... Engraçadíssima, né? Dentro do seu mau humor. Figura bem legal que eu conhecia só de nome e conheci no filme. E aí, pra entrar no assunto, que era o assunto que eu queria falar com você, eu vou colocar aqui pra gente escutar o Pablo. Oba. Bom, como nos diz a grande mestra Marta Andreu, o documentário é, antes de qualquer coisa, um gesto, né? Um gesto que atravessa a realidade e não um gesto sobre a realidade, né? Então, a maneira como a gente se relaciona com o que está à nossa volta, a maneira como a gente encara o que pretende se filmar, faz com que a ética e a estética sejam praticamente a mesma coisa na realização de um filme documentário, né? Então, é sempre essa busca pela medida certa, né? Pela distância ideal entre quem filma e quem é filmado, né? Entre a câmera e o objeto fílmico, né? Então, em certa medida, o trabalho do documentarista ele se assemelha muito ao trabalho de um escultor, né? Que tem à sua frente aquela matéria bruta que precisa ser atravessada até encontrar o que de fato se procura. E eu penso que no documentário musical isso não é diferente, né? A música é apenas uma matéria bruta que precisa ser atravessada por nós e que ao mesmo tempo nos atravessa, né? Então, por exemplo, quando a gente fez o nosso primeiro filme, em 2012, chamado Siba nos Balés da Tormenta, que é dirigido por mim e pelo Caio Jobim, a gente se questionava muito sobre isso, né? Sobre o quanto a história se sustentava para além da música, né? Do Siba, para além dos números musicais que a gente tinha, né? Porque isso pode ser uma armadilha também, né? Como a gente gostava e gosta e vai continuar gostando da música do Siba, era quase que perigoso, assim, né? O uso, né, desse material, porque ele é algo externo ao filme, né? O Siba já trazia com ele a sua música, né? Então, o nosso papel ali era de como encontrar o lugar, né, desses números musicais no filme, como ressignificar a música, né, do Siba dentro da história que a gente queria contar, né? E nesse nosso último filme, que se chama Dois Tempos, que é um reencontro do Yamandu Costa com o seu primeiro mestre, o argentino Lucianel, talvez a gente tenha tentado pelo menos, levar isso num lugar mais profundo, assim, onde a gente realmente trabalhou muito previamente, né, a escritura do filme, né, para achar os lugares exatos onde a música caberia, né, e por que ela poderia se sustentar naquele lugar da história que a gente queria contar. Para mim, o termo documentário musical, ele acaba sendo um pouco limitador, assim, num certo sentido, porque por mais que ele se refira, né, a filmes que se relacionam de alguma maneira com a música, esses mesmos filmes podem ter vários outros elementos, né, que talvez sejam até mais interessantes e mais potentes do que a música em si.
Isso aí, o Pablo Grande Pablo. Francischelli. O Pablo é truta nosso, né? Ele e o Caio, a gente já filmou junto também, já tomou muita cerveja. Eles participaram com 3 filmes já no Inédit, cara. Sim, o do Ciba é muito bonito também, cara. Esse, o Dois Tempos, eu achei muito legal, que é quase um road movie, assim, né? Os caras, né, no caminhãozinho ali, dirigindo É muito bom, e né, tal, cara? e batendo É muito papo. divertido. É muito Tem bom, cara. uma das coisas que eu mais gosto no filme é o seguinte, cara, e é a parte musical mesmo, que assim, o Yamandu, ele é um virtuoso, né? E ele gosta desse virtuosismo. Sim. E o Luciano é um Sim. cara um pouco mais econômico, vamos chamar assim, em notas, né? Então, todo o percurso até Correntes, que é onde eles vão se apresentar, né, que é o fim do filme, que eles se apresentam num grande festival, é o Yamandu, de alguma maneira, tentando se adaptar ao som do mestre. Sim. Tem um momento que é muito bacana, que eles chegam, não sei em que cidadezinha, e cada um meio que vai para um lado, e o Yamandu sobe não sei se num muro, não sei, eu acho que era um muro, uma mureta, alguma coisa assim, e começa a tocar, e você vê, pela primeira vez, ele tocando devagar. Né? E ele vai tocando devagar, ele vai tocando, e aí tem uma hora que ele para, assim, a câmera tá longe, e você fala assim, cara, ele chegou no ritmo, na velocidade, né? No andamento do Lúcio, né? Porque ele passa o filme inteiro diminuindo a velocidade dele até encontrar esse andamento do Lúcio. E isso, para mim, é muito bacana. Ele falou assim, não, agora eu acho que eu sei. E logo depois eles vão tocar e você vê ele já muito mais... Os dois muito mais inseridos, né? Na mesma música, na mesma vibe. Eu gosto muito dessa parte do filme. Inclusive, tem uma outra parte do filme que fala exatamente a mesma coisa que você acabou de falar agora, que o Lúcio tá no quarto do hotel, tá treinando uma frase, e a frase tá dando uma engasgada. E aí o Yamandu entra no quarto e fala, vamos aí, velho, tá na hora de tocar, não sei o que. O Yamandu pega o violão e faz a frase com a maior facilidade do Lúcio. Cara. É muito bom, né? É isso, mas é legal isso, assim, né, de esse percurso, e aí encontrando aquela velha arada ali no meio do caminho, e bate papo com um, e toca, e faz um som. O filme é muito bonito, e aí eu concordo com o Pablo nesse sentido de que documentário musical pode ser um termo limitador por evocar uma sensação de documento mais jornalístico e tal, quando é isso, quando são filmes de arte, tem criação, tem invenção. Gostei muito do filme. O Ciba, no Barulho das Tormentas, também é um muito legal. E tem filme, o filme deles também, que é o Sotaque Elétrico, né? Que é sobre guitarra elétrica, que é muito legal, com Carline, enfim, é muito bacana e é uma outra pegada, né? Fala sobre a guitarra elétrica no Brasil. E é muito legal também. Eles fazem uns filmes muito bons e gente finíssima, assim, eu gosto muito deles. Agora, essa coisa do termo documentário musical é que, assim, eu entendo o que ele diz, mas, assim, por exemplo, para o Inédit, a gente, quando fala de documentário musical, era o seguinte, a gente sempre coloca a música como elemento central do filme, né? Então, ela pode ser realmente a biografia de um músico, mas ela também pode ser sobre musicoterapia, que a gente já passou filmes sobre o assunto, ou, sei lá, viagens musicais, como foi o Milford Graves. O filme chama Full Monties, e o baterista é o Milford Graves, né? É uma viagem musical mesmo, né? Assim, tá muito além de contar a história dele. Ele tem alguns depoimentos e tal, mas a questão dele é musical, assim, a viagem dele tá na música, né? Sim. Então é muito bacana, sabe? De alguma maneira de ver na música um condutor quase espiritual, né? Enfim, para outros sentimentos, assim, que evoca o próprio músico, né? Que se a plateia entra nesse transe, melhor que melhor, mas a questão é ele, músico, entrar em transe, né? E alcançar um certo grau de espiritualidade tocando. Então, isso é muito legal. Então, eu acho que o termo documentário musical, ele acaba sendo realmente muito amplo, porque ele acaba trazendo muitos elementos, e o Inédit, de alguma maneira, eu acho que colabora para esse entendimento mais difuso do documentário musical. Sim. Nesse sentido, a gente pode até atrapalhar um pouco, né? Mas a gente tem a convicção de que isso enfim,
é um guarda-chuva, cara. É um guarda-chuva onde todo mundo da música pode ser abraçado. Sim, com certeza. Mas, para mim, o Inédit é uma maneira de ver o mundo através da música. Né? Você vê problemas sociais, você vê problemas econômicos, problemas de guerra, de políticos, sociais, de diversas, racismo, feminismo, enfim, tem tanta coisa para ver através da música, e o Inédit, para mim, é isso, sabe? É uma maneira de ver o mundo através da música. Eu, como músico, às vezes eu fico um pouco angustiado vendo algumas coisas. Acabo não me interessando por muito do que tem por aí. Principalmente, assim, nesse lugar mais do mainstream, as coisas produzidas pelo Netflix e tal. Porque tem uma tendência a levar o músico pro lado da celebridade, falar da vida pessoal, nesse sentido mundo de caras e contigo, assim. Porque é óbvio, né? Quando a vida extra musical da pessoa passa por tudo isso que você falou, né? Passa por situações de guerra, conflitos históricos, né? Passa por questões sociais. Eu acho que isso é super enriquecedor. Mas quando é assim, pegou quem, comeu não sei quem e tal, isso daí é um negócio que me interessa muito pouco, porque eu, como músico, eu sei que a real de trabalhar com música, 90% do tempo, cara, eu tô aqui sentado na cadeira estudando, entendeu? A gente sabe que, né, como é que a vida não é isso, não é badalação, não sei o que, você tem, né? Falando de músico, né? Não tô falando de celebridade. Sim. Né? Mas, por exemplo, eu acho um pecado aquele documentário sobre a Nina Simone, que a filha dela fez, eu acho um pecado aquilo. Isso aí, cara, é um clássico. Bom, enfim, tem questões familiares ali que ela levou pro filme em vez de levar pra terapia. Mas muitas vezes também, quem não é músico, quem não é artista, quem não tá mais ou menos inserido nesse meio, não conhece o contexto, tem uma tendência a olhar tudo com um olhar meio distorcido, de dizer assim, a Nina Simone no final da história, ela meio que paga de louca, ela fala, ela é meio maluca, não sei o quê. E, cara, não tem nada de maluquice, aquilo ali é intensidade, é um tipo de intensidade em entrega pro que você faz que em outras profissões você não tem, as pessoas desconhecem muito desse sentimento, sabe? Até recentemente aqui no podcast, eu conversando com o Marcelo Cabral, a gente comentou sobre isso, falando do Criolo, né? Que é um cara que no palco, a pessoa vê ali e fala assim, não, esse cara tá bem louco. E não tá, é uma performance, é um tipo de entrega ali que é particular de quem vive de arte e tal. Esse documentário da Nina Simone, especialmente, assim, um pedaço, assim, que eu acho que é o pior de todos, assim, que, tipo, pra falar ali, sabe, das coisas, de questões psicológicas e treta com marido, com isso e com aquilo, e separa e tal, o divórcio. Óbvio que tem uma questão ali do machismo, do feminismo latente, mas, assim, o fato de que ela era vizinha do Malcolm X, assim, é resumido em meia frase. Porra, será que isso não era mais relevante? Não era pra estar mais ali e tal? Sabe o que acontece, Thiago? Assim, tem uma coisa que a gente brinca aqui internamente, principalmente eu adoro fazer essa brincadeira, que é que existe um subgênero dentro do documentário musical, que é o documentário feito pela família. Não, e é verdade, tem muito disso. Se você for reparar, a gente já passou alguns dele. Por exemplo, do Joe Coltrane, Janis Joplin, Kurt Cobain, tem um monte de artistas. O que acontece? A família vai, levanta algumas fotos e, de certa forma, a família não quer deixar o personagem, de alguma maneira, encasilhado naquela coisa, por exemplo, das drogas, ou o doidão, ou o descontrolado. Sim. Né? Então, assim, eles levantam um monte de fotos do cara pequenininho, pelado, brincando na banheira, correndo de fralda, com a primeira guitarra, os amiguinhos e tudo isso, porque que são materiais certamente inéditos, né? Ninguém tem acesso a isso, porque, ao fim e ao cabo, é material da família, é tirado com câmeras caseiras e tudo isso, e eles fazem esse tipo de filme, que em alguns momentos eles acabam sendo interessantes, como, por exemplo, do Joe Coltrane, né? O filme do Joe Coltrane, apesar de ser um filme muito standard do ponto de vista cinematográfico e também musical, ele traz materiais muito bacanas da intimidade do Coltrane. Então, ele justifica
vira o inédito, de certa maneira, né? Isso eu acho muito legal. Mas eu acho que esses filmes acabam perdendo, de alguma maneira, o objetivo principal do documentário. Qual é o objetivo de um documentário? É a visão do diretor sobre determinado assunto ou sobre determinado personagem. Assim, não ter a visão é reportagem. Quem faz isso é jornalista. Então o cara reporta dados e te entrega um material de 1 hora, 2 horas, 5 minutos, o que for, sobre estar reportando dados. E ele junta dados e ele se exime desse olhar. E o documentário não, ele é necessariamente a visão do diretor. Então, quando a família entra, de alguma maneira, ou distorce a visão do diretor, ou é porque o diretor comprou a versão da família. Né? Então isso é muito importante, que eu vejo muita gente falando, porque o diretor quis pintar o cara assim. Bicho, o diretor vê o cara assim. Se você quiser alguma coisa sem a opinião de alguém, procure a imprensa. Vai lá, assim, é só reporta dados. Sim. Isso, então, assim, por isso que muita gente, por exemplo, criticou muito o filme da Petra Costa, né? A Democracia em Vertigem. Cara, é a visão dela do assunto. A minha versão do golpe, do governo Lula, não sei o que, é diferente da dela, que é diferente da tua, que é diferente de você que está nos escutando. A versão da Petra, ela é completamente válida. Né? Porque é a versão dela. Se ela fosse o William Bonner, por dizer qualquer besteira, aí não era válido. Mas como é a versão dela, é 100% válido. Entendeu? Então eu acho que é isso. A gente tem que respeitar muito a visão do diretor e entender o que o diretor está tentando nos contar. E aí a gente tenta fazer um juízo disso, né? Porque eu sempre falo assim, eu vejo muitíssimos documentários musicais como assim, meu trabalho é esse, né? E eu não vejo que nem a galera tava vendo no Inédito. Hoje eu vi 5. Cara, eu não posso ver 5, porque depois de cada filme eu tenho que deixar o filme decantar. O filme tem que decantar na minha cabeça, aí eu vou... É uma outra relação. Escuto o artista, fico zanzando pela casa, assim, vou fazer a comida, fico pensando naquilo. Eu tenho que terminar de assimilar o que veio para mim, né? É diferente de você fazer isso como espectador, que você põe 5 filmes lá, fica jogado no sofá comendo pipoca e tá tudo valendo. Você não sabe, no final do dia você nem lembra muito bem o que você tá vendo, mas é isso, né? E para mim não, eu preciso decantar. Então, tudo isso para dizer que o documentário musical, ele é necessariamente amplo, muito amplo, e a graça dele é justamente você detectar os tipos de documentários musicais que você gosta. No seu caso, você é músico, você gosta muito mais da parte musical, talvez teórica, ou talvez de gravações, de truques de estúdio e coisas assim. E tem quem é fã do Mick Jagger e qualquer filme que ponha dos Rolling Stones, o cara embarca. Entendeu? Então são dois entendimentos. Quer saber curiosidade, quer saber caso, né? Mas eu gosto muito da visão do Pablo e do Caio, porque, por exemplo, especificamente esse filme agora, né? O Dois Tempos. O que eu acho legal que é isso, é o Yamandu indo de encontro ao Lúcio, e eles retratam a realidade do Lúcio, que não é urbana, é esse matão ali, aquela fronteira ali do Rio Grande do Sul com a Argentina, não sei o quê. E os caras estão indo de minibus ali e tal, sabe? E aí chega na cidade, a cidade é uma cidadezinha. Você conta, através do cenário, a história do Lúcio, né? Você retrata ali. Então, essas coisas eu acho legais, né? É óbvio que, assim, algumas coisas mais técnicas também, pra mim, são interessantes, que a gente conversou também sobre o livro, né, do Ashley Kahn, que ele escreveu sobre o Love Supreme do Coltrane. Que você, né, você falou assim, ele tem uma linguagem mais técnica, mais durona, um pouquinho mais chata e tal, mas que pra mim é genial, inclusive a sacada dele de entrevistar o Ruud Van Gelder, que é que é um cara que eu já falei algumas vezes aqui no Sabsom. Porque ele é um cara, ele é o cara que definiu o som do jazz, né? A referência maior que a gente tem, a Bíblia do jazz, é a Blue Note. E ele era o cara que gravava os discos, ele era o cara que falava, olha... aliás, isso é um negócio que eu acho sensacional do livro, que ele conta que... Ele falou assim, ele fala pro Coltrane, olha, o que você quer tocar, do jeito que você quer que soe,
eu sei como fazer soar. E ele coloca o Coltrane de frente pro Elvin Jones, então o saxofone de frente pra bateria, e fala assim, mano, porque assim você vai ter que soprar forte pra cacete, e esse é o som que você tá querendo? E ele criar a situação dentro do estúdio, e isso é muito legal também porque depois você vai sacar, né? E aí a mixagem do disco tem a bateria e o saxofone de um lado, o piano e o baixo do outro. Então sacar todas essas coisas também para mim é muito legal. Agora, assim, o que realmente não me interessa, assim, e aí não é só dentro da música, né? É fofoca. Fofoca eu não quero saber. É a parte mais chata e tal. Assim, tem muita gente que adora fofoca, que assim, fofoca no final das contas acaba vendendo jornal, né? Tem mais gente que gosta de fofoca do que de música, pode anotar. Cara, a fofoca é o motor do capitalismo, bicho. Não fosse fofoca, aí não tinha rede social. O mundo, fofoca é o que faz o dinheiro circular. Olha, viu, velho? Porque fofoca é o que mais tem. Mas tem muita coisa de fofoca. Por exemplo, esse ano a gente apresentou o filme dos Secos e Molhados, né? Que era o João Ricardo falando sobre os Secos e Molhados. Pô, o que tinha de gente esperando o João falar mal do Ney, né? Ou falar mal de não sei quem. Cara, lógico. Ele é um gentleman, sabe? Ele falou, velho, essa é a minha versão da história, o Ney tem a dele, Corran tem a dele, os músicos têm as dele, assim, cada um tem a sua versão dos fatos, mas tinha uma expectativa muito grande, né, para saber qual é a fofoca que está por trás do filme Secos e Molhados, e no final das contas, bom, pelo impacto de imprensa que chegou aqui, ficaram bastante frustrados com o filme, porque o filme é muito elegante, bem como o João Ricardo, enfim, tudo é muito elegante ali, e ninguém entra nessa provocação fácil, né? Assim, dentro do universo do documentário musical, a gente consegue ter diferentes leituras da música, ou dos músicos, ou da vida dos músicos, ou da carreira dos músicos. E isso eu acho muito legal, porque você pode misturar muitos elementos, como a indústria, ou a questão socioeconômica, cultural, da onde o músico está vivendo, né? Todo músico, todo artista é fruto do seu tempo e do seu entorno, como isso acaba aparecendo. Então tem muitas coisas bacanas nessas diferentes maneiras de ver o documentário musical, e isso eu acho muito rico, né? Porque a diversidade não está só nos temas abordados, senão nos entendimentos de tudo isso. Sim. E isso é o que, de alguma maneira, transforma o INED num festival de conteúdo praticamente infinito. Encerrando aqui a primeira parte do papo com Marcelo Alitti, diretor artístico e curador do Inédit Brasil. Se liga aí que tem playlist. Bom, acabou virando uma playlist meio de saxofones, mas não tá ruim não, viu? O link da playlist tá na descrição do episódio, no seu player preferido. É isso aí, já pode dar play na segunda parte. Valeu e bons sons.